Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um webinar em parceria com a Bullbox e o tema de hoje é monetização. Meu nome é Ednei Souza, sou mais conhecido como Internei e eu vou falar com vocês hoje um pouco da minha experiência com monetização de blogs. Eu já tive um portal profissional de blogs, eu já mantenho um blog no ar aí já há mais de 10 anos, ganho dinheiro com meu blog. E sou consultor aí da Bullbox para relacionamento com publishers, além de professor de mídias sociais na FGV e na SPM. Vou começar com os conceitos básicos, então. Vamos falar primeiro aí de monetização. O que é monetização? Antigamente muita gente falava que monetização é uma palavra que não existia, era neologismo, anglicismo, estrangeirismo. Mas se você procurar no dicionário, você vai achar lá monetização como uma palavra que faz parte do vocabulário da língua portuguesa. Desde 1800 e poucos, ela vem do francês monetiser e ela quer dizer ato ou efeito de monetizar. E monetizar significa transformar alguma coisa em dinheiro. Nesse caso, a gente está falando de você transformar o seu conteúdo, né, o trabalho de um produtor de conteúdo, de um publisher, conteúdo, transformar esse conteúdo em dinheiro. Como que a gente pode transformar? Né? Então a pergunta é quanto dinheiro vale esse conteúdo, né? Uma das primeiras maneiras de ganhar dinheiro com esse conteúdo é usar esse conteúdo para atrair audiência e essa audiência ser uma audiência interessante para alguma marca. Você vai lá e escreve sobre tecnologia, você atrai pessoas interessadas em tecnologia. Pessoas interessadas em tecnologia são interessantes para marcas que lançam produtos tecnológicos. E aí existe uma grande chance dessa marca levar em consideração o seu blog na hora que ela estiver fazendo aí o seu planejamento de mídia, está fazendo aí sua publicidade. Outra forma de você ganhar com esse conteúdo. Será que alguém compraria alguma coisa influenciado pelo seu conteúdo? Você pode fazer recomendações de produtos e serviços. Você pode aí vender publi editoriais, né, fazer conteúdos aí patrocinados pelas marcas. Você pode trabalhar com programas de afiliados, de recomendar produtos, se as pessoas comprarem produtos, você ganhar comissão. É uma outra forma de você ganhar dinheiro com conteúdo. Alguém é capaz de pagar pelo seu conteúdo? Será que você conseguiria vender conteúdo? Será que você faz análises tão profundas e detalhadas que as pessoas pagariam pelas suas análises? Será que você escreve histórias que são tão interessantes, atraentes e divertidas que as pessoas pagariam para ler suas histórias? É uma outra forma diferente de você ganhar dinheiro com conteúdo. E uma forma que as pessoas acabam ignorando, mas é muito interessante, é o conteúdo convencer pessoas a contratar você. Não estou falando apenas de contratar você como funcionário, mas contratar você também como um empreendedor, como consultor. Então você é um desenvolvedor de software, você escreve sobre código e as pessoas percebem que você entende sobre aquilo, podem contratar você para escrever código. As pessoas veem você escrever sobre gastronomia, perguntam se você não gostaria de fazer um cardápio para o restaurante delas. As pessoas veem você escrevendo sobre música, te chamariam para uma banda ou para compor uma canção. As pessoas te vendo escrever sobre publicidade, contratar você como freelancer para fazer um planejamento, desenhista, te contratar para fazer uma ilustração. Tem várias funcionalidades, várias coisas que você pode mostrar que é capaz de fazer, que entende muito bem quando você escreve um conteúdo, e isso eventualmente pode convencer a pessoa a comprar algo. Qual que é se a gente tem tantas formas de monetizar, por que monetização é um assunto tão discutido, tão falado? Vira e mexe, voltam a se fazer matérias sobre monetização, as pessoas voltam a perguntar qual é o grande mistério aí. O grande mistério é que o mercado de conteúdo mudou bastante. A gente tinha antes poucos produtores de conteúdo, porque produzir conteúdo era caro. Você precisava de uma gráfica, você precisava imprimir. E hoje você consegue produzir conteúdo de uma forma muito mais fácil, porque basta você ter um computador, acesso à internet, né? Ou acesso à internet, nem precisa ter o computador, né? Pode estar numa lan house. Você produz conteúdo hoje até do celular, conectado à internet. Então você tem muito mais pessoas produzindo conteúdo.
E cada pessoa produzindo conteúdo, ela se torna um concorrente de quem é produtor de conteúdo. E engana-se quem pensa que esse aumento de produção de conteúdo, a gente está falando simplesmente de que porque a população entrou toda, e aí não necessariamente está falando de conteúdo de qualidade. Tem um outro problema significativo, principalmente para quem é jornalista, escritor. Você tem antes todo o povo técnico, né? O médico antes ele não escrevia, hoje ele pode escrever. O engenheiro não escrevia, ele pode escrever. Então você tem os profissionais especializados nas suas áreas que antes não tinham essa produção própria de conteúdo que eles têm, e eles têm condições de escrever tecnicamente muito melhor sobre a área de conhecimento deles. Então esse conteúdo, somente produção de conteúdo, no geral ele não é um aumento de qualidade, mas há muito ganho de qualidade sim, e isso algo aumenta a competitividade aí no mercado de conteúdo. Outra coisa, que o conteúdo pago se tornou gratuito. A revista e o jornal, quando foram para a internet, eles foram com uma versão gratuita. E agora você quer ganhar dinheiro com conteúdo, só que as pessoas estão acostumadas a consumir esse conteúdo de forma gratuita. E a percepção do valor sobre o conteúdo, ela diminuiu. E é difícil recuperar essa percepção de valor. Essa é uma outra mudança significativa que teve no mercado de conteúdo. Outra coisa, marcas produzem seus próprios conteúdos. Cada empresa que possui um site, um blog, uma fanpage, um perfil no Twitter, um canal no YouTube, um perfil no Instagram, no Foursquare, etc. Cada empresa dessa é mais um concorrente de produção de conteúdo. Tanto para os veículos, jornais, revistas, quanto para os produtores independentes, para os blogs. Antes você escrevia sobre um novo lançamento da Microsoft, agora a própria Microsoft escreve no seu blog. Antes você escrevia sobre o novo lançamento do Google, agora o próprio Google escreve no seu blog. Então, se as pessoas seguem a Microsoft ou o Google, elas estão informadas sobre a Microsoft ou o Google antes, na verdade, junto com vocês, junto com os produtores independentes de conteúdo. Então, isso começa a ser um outro complicador. Você tem mais concorrentes aí. E aí isso nos leva à lei da oferta e da procura, que é tão falada aí, um princípio básico da economia, muita gente conhece, mas pouca gente reflete sobre o real significado, pouca gente aplica isso efetivamente no seu dia a dia, efetivamente aí na hora que você está planejando como você vai ganhar mais dinheiro. Se tem muita gente, se a produção de conteúdo aumentou numa proporção maior que o consumo de conteúdo, esse conteúdo vai ter menor valor. Você tem mais oferta e menos procura. Temos mais gente lendo hoje? Sim. Nós temos mais pessoas lendo e as pessoas passam mais tempo das suas vidas lendo. As pessoas consomem muitos conteúdos online. Agora, a gente tem muito mais gente escrevendo do que a proporção de gente que aumentou escrevendo é muito maior do que a proporção de gente lendo. Você diz, mas essa conta não está errada? Pensa só, todo mundo lia jornal e revista? Não. Vamos dizer que dobrou a quantidade de pessoas que lê. Triplicou, quadruplicou, que seja 10 vezes a quantidade de pessoas que leem. Vou fazer uma conta grosseira aqui, mas vocês vão perceber que não precisa ter uma acuidade assim, estatística, não precisa ser muito precisa. Produção de conteúdo. Você tinha basicamente jornalistas produzindo conteúdo e escritores. Hoje você tem qualquer cidadão conectado à rede produzindo conteúdo. Dinei, você não está exagerando? Pensa o seguinte, todo mundo que alimenta um perfil de Twitter e Facebook está escrevendo algo. E as pessoas, quando estão lendo, parte do tempo de dedicação delas para a leitura é para esses perfis de Twitter e Facebook. Ou seja, esse tempo que está sendo dedicado produzindo conteúdo por todo e qualquer tipo de cidadão está ocupando o tempo das pessoas que leem. Ou seja, por mais que as pessoas aumentou a quantidade de gente produzindo conteúdo, de gente consumindo conteúdo, a quantidade de gente produzindo conteúdo aumentou numa proporção muito maior. A gente tinha antes a pessoa conectada na rede que ela somente lia. Hoje é raro essa pessoa que somente lê. A grande maioria das pessoas está produzindo alguma coisa também. E isso torna mais difícil o conteúdo ter valor. Tem muita gente produzindo conteúdo,
o conteúdo acaba tendo menos conteúdo de valor e é mais difícil achar esse conteúdo também. E mais um outro elemento aí sobre a mudança de mercado, pagar pela audiência se tornou mais complicado. E aí eu estou falando do anunciante que vai lá e escolhe, eu quero estar no blog X, no site Y, no portal Z. Esse cara antes ele tinha poucos espaços premiums para ele estar, poucos blogs grandes. Isso cresceu muito. Quando cresceu muito, aumentou a oferta, ele percebeu que o poder de barganha dele era maior. E aí ele passou a fazer mais exigências. Então eu não quero apenas que as pessoas venham minha marca, eu quero que elas comprem alguma coisa. Obviamente que grandes marcas, que o produto sai nos pontos de venda, você ainda trabalha muito mais a visibilidade da marca, a construção da marca, né? A gente está falando de share of voice, a gente está falando de branding, mas para a grande maioria das empresas, o que interessa é o resultado do e-commerce. Fiz um anúncio, entrar no meu e-commerce, comprar ou não, cadastrar na minha newsletter ou não. A pessoa entrou no meu site de serviços, mandou um e-mail pedindo informações sobre minha consultoria ou não. Então a gente está falando de resultados. Os critérios que geram melhores conversões acabaram sendo os critérios mais exigidos. Então essa compra ela se torna mais técnica, se torna mais complicada. Eu vou falar de alguns aspectos dessa compra mais para frente. A gente já falou de alguns webinars anteriores sobre alguns assuntos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo e fazer ele destacar nesse mar aí de aumento de oferta e um aumento da procura, né, numa proporção menor. Então a gente tem webinars anteriores, você pode acessar aí na Bullbox TV, o canal da Bullbox no YouTube. Então tem análise de público-alvo, projeto editorial e métricas, são os 3 webinars anteriores que a gente gravou. Nesses webinars, uma coisa que a gente deixou bem clara, principalmente no último de métricas, é que marcas não estão interessadas em qualquer audiência. Ela não quer simplesmente aparecer no maior blog de um assunto X do Brasil. Ela quer que gere resultados. Resultados significa clicarem no anúncio, entrarem no site, comprarem alguma coisa, mandarem um e-mail, se cadastrarem, fazerem algo. Ou seja, não basta ver o anúncio, tem que ler, clicar e interagir. Para isso, a gente precisa posicionar os anúncios em locais que favoreçam as marcas. Então a gente pergunta, mas Ednei, o anúncio ainda vale, cara? O banner ainda funciona? O banner funciona sim, muito bem ainda. Na verdade, com a melhoria aí das resoluções de tela, dos processadores, as pessoas conseguem desenvolver hoje banners com uma qualidade gráfica maior, com animações, banners que chamam mais atenção, banners que se mesclem melhor ao conteúdo, de uma forma que faz sobressair ali a marca e não fica mais tão invisível. Ele consegue muitas vezes fugir um pouco aí dessa cegueira de banners. Vamos falar do posicionamento, depois eu entro de novo um pouquinho mais nesse detalhe aí de como isso é. Obviamente eu pus o anúncio pequenininho ali, mas ele ocuparia a lateral toda. E aí aquilo que eu falei da proporção de conteúdo, talvez você pode pôr algum conteúdo antes aí na lateral e depois vir com o skyscraper fechando o restante da lateral. E o medium retângulo, geralmente ele vai ali um quadrado ali no meio do post, né? Então ficam em áreas nobres, né? Ocupa a lateral, ocupa o topo e ocupa ali um espaço no meio do conteúdo. A gente fez há um tempo atrás uma pesquisa na Bullbox, o que tinha em comum com os sites que mais rendiam dinheiro, que mais davam dinheiro para os seus publishers. E uma das similaridades que nós encontramos foi os formatos utilizados. Esses caras utilizavam esses formatos. E a gente fez aí um texto explicando um pouquinho mais sobre isso. Fica aí para vocês quiserem se aprofundar na leitura. Isso não é uma coisa apenas do sistema da Bullbox. Esses formatos, inclusive, são formatos recomendados pelo Google. Se você for olhar no Google, ele recomenda você utilizar os mesmos formatos. Então, se você trabalha com banners em geral no seu site, mesmo que você não use nem Bullbox nem Google, tem um sistema próprio, esses são os formatos que vão te dar uma rentabilidade melhor. Então, eu já falei que banners funcionam, você precisa, vale a pena ainda usar banners. Mas é interessante apostar em outros formatos. Quando você cria uma conta da Bullbox, usa ali os banners da Bullbox,
os seus espaços eles podem ser utilizados por outros formatos diferentes. Por exemplo, o Medium Rectangle, que é o quadrado, alguns chamam de quadrado porque ele é parecido com 250 por 250, que é outro formato, né? O Square, ou arroba, tem vários nomes aí diferentes. Ele também pode ser utilizado para passar um vídeo. Então, quando você anuncia na Boobox, o anunciante pode colocar um player de vídeo ali. E a pessoa quiser ver o anúncio, ela dá um play e vê o anúncio. A Boobox também faz troca de background automática. Você tem o código da Boobox lá no seu site, ela troca o background. Ela vai trocar o fundo, né, todo o fundo aí do seu blog, o seu papel de parede do blog, vamos assim dizer, por um fundo personalizado para a marca. Ele não atrapalha a leitura, geralmente o centro do blog ele deixa visível aí para o texto, né? Também é ideal que seu layout tenha uma caixa de texto aí no meio para não gerar problemas. Eu uso no meu site, eu não acho agressiva a mudança que faz. E se você não gostar, se achar que é uma mudança agressiva no seu site, você pode desligar no painel de controle da Boobox o formato troca de background. Muita gente pergunta se isso não penaliza o Google, né? O Google tem uma penalização seguinte: quando você entrega conteúdo diferente para diferentes tipos de visitantes ou browsers, né? Então a pessoa entra no seu site pelo Google, ela vem de um determinado computador, você entrega um conteúdo diferente. Isso pode gerar uma penalização no Google, dependendo da transformação que você faz. Se você faz uma transformação muito agressiva em termos de conteúdo. Se ele perceber que você faz uma alteração em função de idioma, de usabilidade, são coisas que não afetam. Não vou entrar muito no detalhe técnico dessa questão. Mas a alteração de layout, de background, uma alteração de imagem, ela não vai provocar um impacto negativo no Google. Então, isso não vai te afetar. O único motivo para você desligar é estético. Você acha seu blog, seu site bonito demais com o background original dele, não quer que ele mude. Então, você não coloca a troca de background. Lembrando que troca de background é um dos formatos que mais paga, né, na Boobox, porque ele ocupa uma quantidade significativa da tela e chama bastante atenção para a marca. Na Boobox também você tem o formato de Twitter, você pode conectar o seu Twitter e aí vão soltar tweets na sua conta. Conforme as pessoas clicarem nos links, você é remunerado aí, paga por clique. E você tem um encurtador de links também para você utilizar aí em outros formatos. Por exemplo, você quer divulgar um link no Facebook. Você pode divulgar com o encurtador de links da Boobox. Quando as pessoas clicarem nesse seu link encurtado, ele vai abrir com um banner no topo. A gente vai adicionar um banner. Esse banner, quem clicar nele, a pessoa está gerando receita. E pelo amor de Deus, nunca clique nos seus próprios banners, porque a gente sabe disso. A gente rastreia o próprio publisher, você loga no painel, a gente sabe quem é você. E se a gente detectar cliques falsos, você é suspenso. Então, não, sem fazer gracinha aí, hein, gente? Aí tem uma outra configuração que tem na Boobox, isso também tem no Google, tem algum outro sistema de monetização, que é para você bloquear anúncios. E tem gente que usa isso da maneira totalmente errada. Então, quando eu devo bloquear anúncios? O que muita gente faz e o que eu chamo, por que eu estou enfatizando aí que é a maneira completamente errada? A pessoa vai lá e remove todos os anúncios que pagam pouco. O que acontece com isso? O que ela pensa? Né? Por que ela faz isso? Ela pensa o seguinte: se eu deixar só os anúncios que pagam mais caro, é só esses que vão aparecer no meu blog e aí eu vou ficar rico porque são só os anúncios que pagam muito. Mas isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque, primeiro, existe o seguinte: os estoques dos anúncios, eles têm um limite. E esse limite ele é distribuído em toda a rede. Então você não vai ganhar mais estoque porque você só tem aquele anúncio. Vai rodar a mesma quantidade que rodaria para você se você tivesse com todos os outros anúncios ligados. Então, quando ele acabar na rede, ele acaba para você e ele não vai gastar mais rápido em você. Outra coisa, esses anúncios eles têm um direcionamento específico. O anunciante fala: eu quero anunciar para as pessoas que gostam de carro. Você vai lá, abre o anúncio, só deixa aquele anúncio. As pessoas que visitam o seu blog não gostam de carro. Você tem um blog sobre bicicletas, ciclovias, né?
E aí não entra os motoristas de carro lá. E aí não aparece aquele anúncio e você não ganha. Imaginei, como que o anúncio aparece para uma pessoa que gosta de um assunto específico? Na rede da Bubox tem 500 mil sites. E esses sites estão categorizados por assunto. Estão categorizados por uma série de variáveis, aí, umas dezenas de variáveis. Se a pessoa visita vários sites de automotivos, a gente deduz que ela gosta de carros. E aí eu marco essa pessoa como uma pessoa que gosta de carros. Eu marco aquele browser ali. Esse browser está navegando em vários sites de carro e gosta de carro. Aí você entra em seguida num site de videogames. Eu coloco lá anúncios de produto de carro para você. E agora, outra pessoa entra no mesmo site, ela vai ver um outro anúncio diferente. Por quê? Porque essa pessoa está navegando em outros sites, gosta de outras coisas. Então, o controle do que aparece e não aparece, você tem muito pouco controle sobre na verdade, sobre o que aparece, você tem muito pouco controle. A gente tenta te dar algum controle sobre aquilo que você não quer que apareça. Em que situações faz sentido você bloquear os anúncios? Você não gosta da marca. Você já teve um problema sério com aquela marca te processou, aquela marca não entregou um produto para você, um produto que você tinha daquela marca quebrou, aquela marca faz produtos de baixa qualidade, você não quer ser associado com aquela marca, você não quer que ela apareça no seu site de jeito nenhum, você vai lá e bloqueia. Bloqueia aquele anúncio da marca, não vai aparecer no seu site, no seu blog. Você trabalha com marcas e você está trabalhando com uma marca concorrente, né? Então você corre lá, desliga o anúncio para não aparecer um anúncio de um concorrente ali, de um cliente seu, né? Às vezes até um concorrente seu mesmo, né? Não apareceu anúncio ali no seu site ou no seu blog. E quando são categorias ou assuntos sensíveis? Você não quer anunciar armas de fogo, você não quer anunciar produtos eróticos, né? Então você pode ir lá e remover aquele anúncio. Lembrando que na Bubox você tem um controle lá de categorias. Só faz sentido você não aceitar anúncios em determinadas categorias se você não quer que aquilo ali apareça de jeito nenhum. Né? Não é para você colocar ali só a categoria que é o seu blog. Porque hoje as pessoas não anunciam mais pelo contexto do blog. Tipo, num blog de tecnologia não vai aparecer só anúncio de tecnologia. Eu visitei lá um site de restaurantes. Quando eu entro num blog, muitas vezes de tecnologia, vai aparecer ali o anúncio de restaurante. Isso é porque ele percebe que eu estou procurando restaurante. Ele faz isso por retarget. Tem outra forma de fazer também, que é por marcação. Então, eu visito vários sites de games. Aí eu entro num site de música. Aí aparece lá um anúncio de videogame. Por que aquele anúncio apareceu de videogame para mim? Porque eu estava navegando em vários sites de videogame. Agora, outras pessoas que visitam aquele site de música vão ver outros anúncios. Se eu bloqueio a categoria videogames porque eu acho que não tem nada a ver com música, eu estou impedindo aquele anúncio de videogame aparecer para pessoas que gostam de videogame. Então, quando você está limitando os anúncios ali, você está limitando o site de uma forma geral. Você não precisa se preocupar com isso. Os anúncios só vão aparecer para pessoas que gostam daquele tipo de informação. E aí você está garantindo, o sistema garante que vai ter o melhor resultado. Quando você tira categorias, você só está limitando o que pode aparecer, está limitando a forma de você ganhar dinheiro. Quer dizer, a gente colocou aquilo ali por quê? Porque às vezes, por exemplo, você odeia videogame e você não quer que apareça anúncio de videogame de maneira nenhuma. Então, é um direito que você tem. Sei lá, eu dei brincando aí, o anúncio, o cara tem um blog de bicicletas, por exemplo, sobre mobilidade urbana, ciclofaixa, ciclovia, acessórios para bicicleta, provas, viagens, você pode fazer com bicicleta, etc. E ele é um ativista, ele é anti-carro. Então ele pode ir lá e falar, não quero que no meu blog apareça anúncio de carro. Pronto, resolveu o problema, não vai aparecer. Isso não é para ajudar ele a ganhar mais dinheiro, isso é para ele defender um ponto de vista dele. Então é uma liberdade que a gente dá para você. Resumindo, remover anúncios que pagam pouco não melhora o rendimento do seu blog. Ao contrário, pode até piorar. Por que pode piorar? Você foi lá, retirou todos os anúncios que pagam pouco, deixou só os que pagam muito. Acabou os que pagam muito, aquele inventário que tinha para você. Qual o anúncio que vai aparecer? Como você desligou todos que pagam pouco, vai aparecer anúncio que não paga nada. A gente tem um anúncio na Bubox e no Google também existe, que é o Anuncie Aqui.
Você já deve ter visto no Google lá, invista em AdSense, no Bubox, anuncie na Bubox. Esse anúncio você só recebe se a pessoa ir lá, clicar e comprar alguma coisa e gastar dinheiro. Só de aparecer, só de clicar, você não ganha nada. É o anúncio que menos paga. Em toda a rede de anúncios vai ter um anúncio desse tipo. Como eu evito que esse anúncio apareça, aceito todos os tipos de anúncio. É interesse da rede, tanto o Bubox, Google ou qualquer outra, que os anúncios que pagam mais apareçam para você primeiro. Porque ela também ganha mais. A rede não tem interesse de roubar dinheiro de você, de te pagar o mínimo possível. Se você ganha pouco, você vai tirar o banner da rede de lá. Ela tem interesse em pagar o melhor valor possível para você. Então, ela sempre vai procurar os melhores, porque ela também está ganhando mais naquele valor. Também está ganhando mais naquele banner. Então, deixe os banners liberados. Só removam coisas que você é terminantemente contra, de forma meio genérica, né? Posicionar bem, anúncios bem posicionados, a gente já explicou como posiciona. Produzir conteúdo, a gente falou nos webinars anteriores de projeto editorial. Público qualificado, a gente falou dessa análise de público tanto lá atrás no webinar de público-alvo, falou um pouquinho ali no webinar de métricas também. Então, o que mais eu posso melhorar que eu não falei ainda? A gente pode melhorar a influência. A influência é basicamente como você é reconhecido. As pessoas, quando falam de você, elas lembram de quê? Elas lembram de tecnologia, elas lembram de cerveja, elas lembram de publicidade, de mídias sociais, de comunicação, né? Do que elas lembram de você? Elas lembram de moda, elas lembram de turismo, elas lembram de beleza. Né? O que as pessoas procuram você para fazer propaganda de alguma coisa, para pedir conselhos de alguma coisa, né? No que você é considerado influente. E aí, para você ser mais procurado e mais reconhecido, é interessante você diversificar os canais que você está trabalhando. Aqui eu dei alguns exemplos de canais. Quando você diversifica canais, você tem objetivos diferentes e conteúdos diferentes que você pode rodar nesses canais. Por exemplo, o blog é o seu espaço de texto. Você vai produzir ali um texto e você pode divulgar esse texto em diversas outras redes sociais, principalmente nas redes de timeline, aí, Facebook, Twitter. Né? O YouTube também é um espaço onde você produz conteúdo, nesse caso aí, o formato é vídeo, e depois você pode pegar o link e distribuir em outros canais. A diferença principal do Facebook e Twitter hoje é o real time. Apesar do Twitter não ter aí a mesma audiência que o Facebook, ele continua muito bem, obrigado. E para eventos de tempo real, está acontecendo alguma tragédia, está acontecendo um jogo da Copa do Mundo, está acontecendo um debate nas eleições. O Twitter ainda é o principal motivo de tempo real, que você sabe as coisas ali no ato que está acontecendo. O Facebook, como ele tem a timeline filtrada e ordenada por interesse, muitas vezes uma coisa que acabou de ser postada você não enxerga ali em tempo real. O Google Plus, muita gente pergunta se vale a pena ainda utilizar ou não, mas sempre vale, eu acho que vale a pena porque ele influencia o seu SEO positivamente. Basicamente, o esforço que você tem para publicar no Facebook, você publica também no Google Plus. O Instagram vai trabalhar aí com outro tipo de formato, que são fotos, o Foursquare com outro tipo de conteúdo, aí, que são dicas. Então, cada lugar que você vai visitar, você vai deixar a sua dica ali. Isso vai aumentando a sua influência também. E no caso do LinkedIn, a influência para negócios, principalmente para quem trabalha com empresas B2B, é um recurso, é uma rede social bastante interessante. Eu não tenho certeza agora qual o número de cabeça, mas era em torno de 15 a 18 milhões de brasileiros que você já tinha aí no LinkedIn. Então, você só fazer essa diversificação de canais, isso já ajuda a aumentar a sua influência. Uma outra coisa que influencia diretamente aí nos seus rendimentos é a escolha ideal dos parceiros que você vai ter. Os dois principais programas de remuneração aí de banners é o Google AdSense e a Bubox. Se for no meu site, você vai ver os dois na primeira página. São os dois temas de banners que eu uso. Tem mês que a Bubox rende mais com a AdSense. Não, isso não é uma regra de AdSense sempre render mais. A gente recomenda eu recomendo que você utilize aí os dois simultaneamente e deixe os dois na primeira dobra. E aí você tem um terceiro espaço rotativo onde você pode ir testando outros programas, né? Conforme você percebe que eles não estão rendendo muito bem, você vai testando aí e alternando. A Bubox tem a vantagem aí, além de banners, de ter outros formatos, né? Vídeo, background, Twitter, encurtador, que eu já expliquei.
E aí, quais os outros formatos você pode brincar na terceira posição? Você pode brincar com Hot Words, eles têm um formato específico aí em texto, aquele que põe um sublinhadinho lá. Tem gente que odeia, tem gente que não tem importância. Vale a pena você colocar aí e ver a receptividade do seu público-alvo, né? E se você trabalha com um nicho muito específico, vale a pena você usar o Lomadi, que é um sistema de afiliados. O que é sistema de afiliados? O sistema de afiliados, geralmente, ele é oferecido por uma determinada loja. Essas lojas vão te dar comissões se você vender produtos. Então isso funciona muito bem quando você é bem segmentado. Então você fala lá sobre tecnologia, então você vender computadores, livros de tecnologia, periféricos, eletrônicos, você vai conseguir ganhar comissão, porque são coisas que pessoas que gostam de tecnologia compram. Quando você não tem um blog muito nichado, muito segmentado, pode ser que o programa de afiliados não seja uma boa opção para você. Você precisa que as pessoas comprem. Então aquela pergunta sua, aquela pergunta que eu fiz lá no começo, as pessoas compram alguma coisa por sua indicação? Se sim, vale a pena você utilizar aí um programa de afiliados. E de qualquer maneira, como eu falei, é interessante aí você ter 3 espaços, então estou dando aí 2 opções. Estou dando 4 opções, as outras 2 opções você pode ficar fazendo rodízio ali, além das 2 primeiras. Além de você trabalhar com mais parceiros, diversificar os sistemas de monetização, como eu falei, fazer esse rodízio, você pode também diversificar o que você produz de produto. Com o mesmo produto que é conteúdo, você consegue vender outras coisas dependendo do seu aí, objetivo, né, que você está trabalhando. E é possível conciliar todos esses objetivos simultaneamente. Vamos entender qual que é esse cruzamento aí, o que tem. Primeiro, um objetivo do blogueiro número 1 é aumentar sua audiência. Por quê? Aumentando a audiência, ele vende mais, ele tem mais espaço para anúncios. Tem mais inventário, mais gente visitando, mais anúncios vistos, mais anúncios clicados, mais din-din no meu bolso. Então, aumentar a audiência é um objetivo, produto que eu tenho diretamente ligado a esses anúncios. Outro objetivo é melhorar a minha influência, ser reconhecido como importante, como relevante num determinado segmento. Quando eu consigo isso, eu passo a ter uma influência maior. Uma influência maior, o que eu posso fazer? Eu posso vender publicitoriais. Quando sou reconhecido como um dos principais blogs no segmento X, eu posso vender aí publicitoriais. Por exemplo, as marcas me procuram para fazer publicitoriais. Um publicitorial, para quem não conhece, é uma avaliação que eu faço sobre um produto ou serviço. Eu escrevo falando de uma empresa, escrevo falando de um produto de uma empresa, escrevo falando de serviço de uma empresa. Divulgo a empresa ou um dos seus produtos ou serviços, né? E geralmente quem é procurado fazer publicitoriais são os veículos maiores. Se você abrir até as revistas semanais, você vai achar publicitoriais dentro dessas revistas semanais de papel também. Terceiro objetivo aí, portfólio, né? Eu posso montar um portfólio bacana de textos meus, textos mais legais que eu escrevi. Se eu consigo montar um portfólio bacana de textos, o que eu consigo fazer também? Vender conteúdos para outros canais. Tem uma marca que é do ramo de turismo, eu escrevo sobre turismo, eu posso lá vender conteúdo para essa marca, né? Eu escrevo bem sobre gastronomia, tem uma marca lá que é ligada à gastronomia. Posso vender meu conteúdo para essa marca, vender conteúdo para Facebook, vender conteúdo para blog, para Instagram, etc. E um objetivo meu com escrever é aprofundar meus conhecimentos, estruturar meus conhecimentos, etc. Quando eu tenho um conhecimento muito profundo numa área, eu posso dar consultoria nessa área, né? E aí entra também todos os profissionais liberais que têm um conhecimento aí que vem de formação, vem de experiência profissional, eles podem dar consultorias, podem vender os serviços deles diretamente. Então, esses 4 objetivos não são concorrentes entre si, dá para você trabalhar os 4 objetivos e conforme você atinge o sucesso em cada um desses objetivos, você tem aí um produto diferente para poder vender. E se você pensar bem, você está fazendo um esforço só, que é estudar um assunto X, e em função desse esforço, você consegue vender 4 produtos diferentes. Então, espero que você já dê uma ideia para você se monetizar mais. Esse eu estou falando dos produtos diretos, eu tenho também produtos derivados. O que posso fazer com Eu fiz uma pesquisa sobre um assunto, escrevi um texto. O que mais eu posso fazer com isso? Eu posso gravar um vídeo, usando a mesma pesquisa, os mesmos dados, posso gravar um vídeo explicando como isso funciona. Algumas pessoas preferem consumir em vídeo,
Ou as pessoas preferem consumir em áudio, eu posso fazer um podcast. E quando eu fizer podcast, além de falar sozinho, eu posso gravar junto com outras pessoas. Posso chamar convidados, editar um podcast sobre aquele assunto. Isso vira um debate que as pessoas podem ouvir, as pessoas podem se informar sobre um determinado assunto, aprender mais sobre um determinado assunto. Então, uma pesquisa só que eu fiz, eu criei aí 3 formatos: texto, vídeo e áudio de conteúdo. Uma vez que eu adquiro reputação, eu consigo trabalhar mais formatos ainda, né? Por exemplo, eu consigo trabalhar com e-commerce. Então, eu consegui atrair uma audiência significativa de pessoas que gostam de eletrônicos. Eu posso ter um e-commerce onde eu vendo esses eletrônicos. Eu consegui atrair uma audiência significativa de pessoas que gostam de cultura nerd. Eu posso abrir uma loja e vender camisetas, vender games, vender miniaturas, né? Então tem algumas oportunidades aí de desenvolver um e-commerce relacionado ao tipo de público que eu tenho no meu blog, no meu site. Posso vender consultoria, como eu já falei. Posso criar uma associação. Essa associação, obviamente, vou depender de existir outros blogs do mesmo segmento. Essa associação ela pode ajudar a fazer com que os blogs trabalhem ali em conjunto como se fosse uma grande revista. Um exemplo que eu acho muito bacana é da Associação Brasileira dos Blogueiros de Viagem, né, que eles trabalham de uma forma muito organizada em conjunto. Né? Então, se você vai fazer algum tipo de evento, algum tipo de promoção, você pode, através de uma associação, falar com vários blogs de uma vez. E ela ajuda, por estar organizada assim, ela facilita o trabalho de quem quer anunciar nessa área, de quem quer fazer atividades com essa área, porque ela falando com a associação, ela fala com vários blogs de uma vez só. Então isso, obviamente, para você ser bem reconhecido, para montar uma associação, você tem que ter uma boa reputação e ter aí outros blogs de boa reputação junto com você. Você começa a precisar de agenciamento, porque quando você fica muito conhecido, seu blog cresce, você pode se tornar uma personalidade aí do mundo digital. Como personalidade, muitas vezes eles não vão querer simplesmente as marcas anunciar no seu blog. As marcas vão querer que você seja o garoto propaganda delas, que você grave comerciais, que suas fotos apareçam estampadas recomendando o produto. E aí você já começa a trabalhar como se fosse um artista mesmo, né? Propriamente dito, um artista de televisão, só que aí versão internet, versão 2.0, versão digital. E aí um agente, né, um serviço de agenciamento, que já é um serviço que trabalha com artistas, ele vai te ajudar muito aí nesse projeto, nesse processo. Você também pode organizar eventos, né? Palestras, vender aí os ingressos, patrocínio. É uma outra coisa que funciona bem. Obviamente você precisa ter uma boa reputação no meio para você poder convidar outros palestrantes a elas aceitarem e convidar as marcas a elas quererem patrocinar aí efetivamente. E isso você também, outra coisa depende de reputação também, são cursos, você pode dar aulas, você é reconhecidamente um profundo conhecedor daquele assunto, você pode montar um curso e vender esse curso, chamar, né, alugar um espaço, fazer parceria com algum espaço, dar aula lá e fechar uma divisão de receitas aí. Então tem várias, o seu conhecimento necessário, pesquisa e investigação que você tem que fazer para escrever, ela consegue gerar uma série de subprodutos derivados aí, são outras formas de você ganhar dinheiro. Algumas perguntas que as pessoas fazem muito aí também sobre monetização, se tem uma hora certa de eu começar a colocar banners ou começar a querer ganhar dinheiro. O que você for fazer, você tem que se acostumar seus usuários desde o minuto zero de que você está fazendo para ganhar dinheiro. Não é que todo blog, podcast ou com produção de conteúdo, videolog, você tem que fazer pensando em dinheiro. Mas se esse é um dos seus objetivos, você tem que deixar claro isso desde o momento zero. Obviamente você não pode criar um blog em branco só com anúncios e começar a tentar cadastrar nas ferramentas, nem aceitam, mas você vai lá, cria um blog, coloca aí uma dúzia de textos, coloca os banners, e aí agora você começa não só a divulgar para as pessoas, como se cadastrar aí nos sistemas de publicidade para poder colocar esse anúncio. Você reservou o espaço deles ainda, mas não tem nenhum anúncio ali ainda,
você precisa fazer primeiro um cadastro aí no Google, né? Ou um cadastro aí na Boobox, né? Você entrar em boobox.com/publisher, né? boo-box.com/publisher. Lá você faz seu cadastro como publisher, né? Seu blog vai ser avaliado. Quando for liberado, você pode pegar os códigos, instalar e começar a ganhar dinheiro aí com a Boobox. Pode começar a procurar aí os outros parceiros, as outras formas aí que eu mostrei de monetização e começar aí a ganhar dinheiro aí com a sua produção de conteúdo, aí se tornar mais um expert do mundo digital. Existe mais concorrência? Existe, mas não existe aí nenhuma área completamente saturada. Se você sempre tiver um ponto de vista, uma abordagem, uma forma, maneira de produzir conteúdo, vou produzir conteúdo agora usando o Google Glass, vou produzir conteúdo do meu celular em tempo real do lugar onde eu estiver presente, vou produzir conteúdo para esses relógios que estão sendo desenvolvidos agora, digitais aí, com acesso à internet e tudo mais. Então tem, se você for criativo, tem sempre uma abordagem diferente, uma forma diferente que você pode trabalhar aquele conteúdo. Obviamente áreas como humor, tecnologia, moda, viagem, turismo, elas estão já com bastante blogs, então você vai ter que ser bastante criativo para ter um diferencial. Uma outra pergunta que muita gente fez também é sobre trabalhar um outro idioma. Né? Se você está no Brasil, fala português e conhece os costumes dos brasileiros, você produzir um blog em outra língua, né? Inglês, espanhol, etc. Primeiro que existe um enorme risco de ficar mal escrito, também tem um risco de você estar escrevendo de uma referência cultural que não faz muito sentido para quem está morando num outro país. Então, agora, um outro exemplo. Você é brasileiro, está morando no exterior, fala bem inglês, por exemplo, fala bem espanhol. Você vai escrever bem e aí vai, inclusive, melhor você escrever sobre o país onde você está morando, porque você vai ter uma perspectiva daquele local, que talvez não faça mais muito sentido para os brasileiros aqui. Então, os comportamentos e padrões culturais, eles ajudam muito a criar identificação. Essa identificação ajuda as pessoas a lerem melhor. Uma exceção aí, obviamente, se você está escrevendo um blog de viagens e você viveu essa viagem, você tem a experiência para compartilhar com as pessoas e vale a pena você escrever em diferentes idiomas, né? Afinal de contas, as pessoas viajam de vários lugares do mundo para vários outros lugares do mundo, né? Um blog no Brasil de viagem escrito em outros idiomas, ele pode ser muito interessante para quem está vindo desses outros países para cá. Então, diversificar idiomas pode ser interessante em alguns nichos, em algumas situações. Em outras, vale a pena você continuar desenvolvendo seu conteúdo em português e simplesmente se aprofundar mais, ser mais técnico ou ser mais divertido, ser mais criativo, ser mais engraçado. Então, a gente vai ter aí um próximo webinar agora em 11 de novembro. Nesse próximo webinar, nós vamos falar de mobile. A ideia não é somente como adequar o seu site para mobile, mas o que tem de vantagens no mobile, o que tem de diferente no mobile, o que justifica a gente para ir para uma plataforma mobile, o que tem de ferramenta mobile que você pode enriquecer a sua produção de conteúdo. Então a gente tem aí um novo mundo móvel com mais recursos que a gente tem que aprender a como explorar esses recursos, né, na produção de conteúdo, na monetização de conteúdo, nas métricas. Então nós vamos falar aí de várias ferramentas mobile bacanas, de várias técnicas bacanas para mobile no próximo webinar, dia 11 de novembro. E se você ficou com alguma dúvida sem responder, se ficou aí curioso para saber mais sobre monetização, quiser me seguir, quiser me acompanhar, né, tem aí no About Me, né, esse link aí, about.me/internei, e você tem minhas redes sociais, pode me perseguir nessas redes sociais, me adicionar, pode mandar uma mensagem para mim, pode mandar pelo Facebook, pode mandar pelo Twitter, né, mencionar @internei lá no Twitter, mandar uma pergunta para mim, e no próprio About Me aí você tem um formulário que você pode preencher aí e mandar uma pergunta. Então fico à disposição, adoro conversar, tirar dúvidas, né? O nosso tempo aqui do webinar de hoje ele está encerrando, então acesse depois lá no YouTube o Boobox TV, veja os outros webinars
entra em contato com a gente e espero vocês novamente em novembro. Um abração.